Capítulo 3 do Sistema de Proteção ao Voo. Seção 1. Das várias atividades de proteção ao voo. Artigo 47. O sistema de proteção ao voo visa a regularidade, segurança e eficiência do fluxo de tráfego no espaço aéreo, abrangendo as seguintes atividades. Inciso 1. De controle de tráfego aéreo. Inciso 2. De telecomunicações aeronáuticas e dos auxílios à navegação aérea. Inciso 3. De meteorologia aeronáutica. Inciso 4. De cartografia e informações aeronáuticas. Inciso 5. De busca e salvamento. Inciso 6. De inspeção em voo. Inciso 7. De coordenação e fiscalização do ensino técnico específico. Inciso 8. De supervisão de fabricação, reparo, manutenção e distribuição de equipamentos terrestres de auxílio à navegação aérea. Artigo 48. O serviço de telecomunicações aeronáuticas classifica-se em: inciso 1. Fixo aeronáutico. Inciso 2. Móvel aeronáutico. Inciso 3. De radionavegação aeronáutica. Inciso 4. De radiodifusão aeronáutica. Inciso 5. Móvel aeronáutico por satélite. Inciso 6. De radionavegação aeronáutica por satélite. Parágrafo único. O serviço de telecomunicações aeronáuticas poderá ser operado: a linha A, diretamente pelo Ministério da Aeronáutica; a linha B, mediante autorização por entidade especializada da Administração Federal indireta, vinculada àquele Ministério, ou por pessoas jurídicas ou físicas dedicadas às atividades aéreas, em relação às estações privadas de telecomunicações aeronáuticas. Seção 2. Da coordenação de busca, assistência e salvamento. Artigo 49. As atividades de proteção ao voo abrangem a coordenação de busca, assistência e salvamento. Artigo 50. O comandante da aeronave é obrigado a prestar assistência a quem se encontrar em perigo de vida no mar, no ar ou em terra, desde que o possa fazer sem perigo para a aeronave, sua tripulação, seus passageiros ou outras pessoas. Artigo 51. Todo comandante de navio no mar e qualquer pessoa em terra são obrigados, desde que o possam fazer, sem risco para si ou outras pessoas, a prestar assistência a quem estiver em perigo de vida, em consequência de queda ou avaria de aeronave. Artigo 52. A assistência poderá consistir em simples informação. Artigo 53. A obrigação de prestar socorro, sempre que possível, recai sobre a aeronave em voo ou pronta para partir. Artigo 54. Na falta de outros recursos, o órgão do Ministério da Aeronáutica encarregado de coordenar operações de busca e salvamento poderá, a seu critério, atribuir a qualquer aeronave em voo ou pronta para decolar missão específica nessas operações. Artigo 55. Cessa a obrigação de assistência desde que o obrigado tenha conhecimento de que foi prestada por outrem ou quando dispensado pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica a que se refere o artigo anterior. Artigo 56. A não prestação de assistência por parte do comandante exonera de responsabilidade o proprietário ou explorador da aeronave, salvo se tenham determinado e não prestação de socorro. Artigo 57. Toda assistência ou salvamento prestado com resultado útil dará direito à remuneração correspondente ao trabalho e à eficiência do ato, nas seguintes bases. Inciso 1. Considerar-se-ão, em primeiro lugar, a linha A, o êxito obtido, os esforços, os riscos e o mérito daqueles que prestam socorro. A linha B, o perigo passado pela aeronave, socorrida, pelos passageiros, sua tripulação e sua carga. A linha C, o tempo empregado, as despesas e prejuízos suportados, tendo em conta a situação especial do assistente. Inciso 2. Em segundo lugar, o valor das coisas recuperadas. Parágrafo 1º. Não haverá remuneração. A linha A.
se o socorro for recusado ou se carecer de resultado útil. A linha B, quando o socorro for prestado por aeronave pública. Parágrafo 2º. O proprietário ou armador do navio conserva o direito de se prevalecer do abandono ou da limitação de responsabilidade fixada nas leis e convenções em vigor. Artigo 58. Todo aquele que, por imprudência, negligência ou transgressão, provocar a movimentação desnecessária de recursos de busca e salvamento, ficará obrigado a indenizar a União pelas despesas decorrentes dessa movimentação, mesmo que não tenha havido perigo de vida ou solicitação de socorro. Artigo 59. Prestada assistência voluntária, aquele que a prestou somente terá direito à remuneração se obtiver resultado útil, salvando pessoas ou concorrendo para salvá-las. Artigo 60. Cabe ao proprietário ou explorador indenizar a quem prestar assistência a passageiro ou tripulante de sua aeronave. Artigo 61. Se o socorro for prestado por diversas aeronaves, embarcações, veículos ou pessoas envolvendo vários interessados, a remuneração será fixada em conjunto pelo juiz e distribuída segundo os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 1º. Os interessados devem fazer valer seus direitos à remuneração no prazo de 6 meses, contado do dia do socorro. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo, proceder-se-á ao rateio. Parágrafo 3º. Os interessados que deixarem fluir o prazo estabelecido no parágrafo 1º, sem fazer valer seus direitos ou notificar os obrigados, só poderão exercitá-los sobre as importâncias que não tiverem sido distribuídas. Artigo 62. A remuneração não excederá o valor que os bens recuperados tiverem no final das operações de salvamento. Artigo 63. O pagamento da remuneração será obrigatório para quem usar a aeronave sem o consentimento do seu proprietário ou explorador. Parágrafo único. Provada a negligência do proprietário ou explorador, estes responderão solidariamente pela remuneração. Artigo 64. A remuneração poderá ser reduzida ou suprimida se provado que: inciso 1. Os reclamantes concorrerão voluntariamente ou por negligência para agravar a situação de pessoas ou bens a serem socorridos. Inciso 2. Se comprovadamente furtaram ou tornaram-se cúmplices de furto, extravio ou atos fraudulentos. Artigo 65. O proprietário ou explorador de aeronave que prestou socorro pode reter a carga até ser paga a cota que lhe corresponde da remuneração da assistência ou salvamento, mediante entendimento com o proprietário da mesma ou com a seguradora. Capítulo 4 do Sistema de Segurança de Voo. Seção 1 dos Regulamentos e Requisitos de Segurança de Voo. Artigo 66. Compete à autoridade aeronáutica promover a segurança de voo, devendo estabelecer os padrões mínimos de segurança. Inciso 1. Relativos a projetos, materiais, mão de obra, construção e desempenho de aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos. Inciso 2. Relativos à inspeção, manutenção em todos os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos. Parágrafo 1º. Os padrões mínimos serão estabelecidos em regulamentos brasileiros de homologação aeronáutica, a vigorar a partir de sua publicação. Parágrafo 2º. Os padrões poderão variar em razão do tipo ou destinação do produto aeronáutico. Artigo 67. Somente poderão ser usadas aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos que observem os padrões e requisitos previstos nos regulamentos de que trata o artigo anterior, ressalvada a operação de aeronave experimental. Parágrafo 1º.
Poderá a autoridade aeronáutica, em caráter excepcional, permitir o uso de componentes ainda não homologados, desde que não seja comprometida a segurança de voo. Parágrafo 2º. Considera-se aeronave experimental a fabricada ou montada por construtor amador, permitindo-se, na sua construção, o emprego de materiais referidos no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Compete à autoridade aeronáutica regulamentar a construção, operação e emissão de certificado de marca experimental e certificado de autorização de voo experimental para as aeronaves construídas por amadores.